Olá, professor Chiavenato. Que alegria, agora na 4ª edição do livro Planejamento Estratégico, dos Fundamentos da Execução, né? Exatamente. Que beleza. É uma história longa, né? Temos uma história longa. Eu me lembro que o motivo pelo qual resolvemos trabalhar a 4 mãos foi que nós temos muitos especialistas e pouco estrategistas. Ou seja, nós procuramos um público que pudesse ter uma visão sistêmica, olhar o todo e não apenas algumas partes, que tivesse uma visão proativa, ou seja, o presente e as coisas para o futuro, uma visão periférica, envolvendo a organização e o seu contexto ambiental. Então, nós estamos preocupados com isso. E há pouca, pequena literatura na nossa língua a respeito de planejamento estratégico. Eu comento em alguns fóruns com alunos, professores, profissionais. De fato, no Brasil, nós não temos escola de estratégia, não temos escolas de administração. Sim. Que foca os resultados, mas já vai direto para os resultados. Sim. E no aqui e agora, né? É o aqui e agora. Então, esse pensamento que a gente chama... O que é a estratégia? A estratégia teve uma definição, não sei de quem, a referência, mas é uma definição interessante. A estratégia é a capacidade de olhar longe uma coisa que está perto. Sim. E olhar perto uma coisa que está longe. Então, essa maleabilidade mental, né, não ficar preso aos modelos mentais, que orientou, pelo menos, a primeira edição, lá nos idos de 2003, 2004. Naquela época, eu me lembro, na primeira edição, isso faz algum tempo já, não é? A gente imaginava que era o passado que definia o presente e o futuro. Não é? Então, as empresas faziam todo um levantamento do que havia sido, vamos dizer, construído ao longo do tempo e projetado, né, aquilo para o longo prazo. Como se o mundo não mudasse. Né? Isso foi a primeira edição. Depois nós começamos a perceber que o mundo mudava. Mudava muito rapidamente. Então veio a segunda edição, já diferente. Já estamos olhando uma forma muito mais avançada da gente ver o futuro, né? Uma prospecção muito forte. Aí também passou o tempo, vimos que a segunda edição já não surtia mais aquilo que a gente pretendia fazer. É verdade. Aí veio a terceira edição, que ainda está no mercado, né? E já agora nós estamos vendo que é o futuro que determina o presente, né? Então, nós esquecemos o passado. Esquece o passado porque o tradicional já foi. Aquilo já aconteceu e o mundo vai ser completamente diferente. Né? Só que não só diferente, mas rapidamente, ou pelo menos exponencialmente diferente do que temos hoje. Aí a coisa mudou totalmente. E nós acompanhamos essa evolução, né, do pensamento administrativo, empresarial, organizacional. E é interessante que, tempos internos, praticamente a cada 3, 4 anos, nós acabamos lançando uma nova edição. Sim. E a segunda edição que tinha de novo era o aspecto da responsabilidade social, da governança, ampliado bastante. Que a gente ainda não tinha destacado. A gente, na primeira edição, tratamos o processo estratégico, nos seus passos, mas aí a gente começou a perceber que havia pontos de relevância. Sim. Já em 2011, quando surgiu a terceira edição, e logo depois foi editado o mesmo livro, como sendo de segunda edição no México e todos os países da língua espanhola, vimos que o que era mais relevante era a execução. Então, até chegar no plano estratégico, idealizar, definir os objetivos, estabelecer as estratégias, tudo ia bem. Mas como implementar e executar? Então, já havia essa preocupação. Sim. Temos um destaque. E agora, nessa nova edição, 4ª edição, a gente iniciamos o trabalho há pouco tempo, pensando na empresa da era digital. Quando, não mais que de repente, né, vimos que já passamos a era digital. Estamos na era pós-digital. Exatamente. E a empresa que fala, nós somos digital. É a mesma coisa que falar que nós somos da era elétrica. Não faz mais sentido, né, professor? Sim. Então,
É uma loucura. Era pós-digital, Exatamente. com as ferramentas tecnológicas, tendo uma manipulação, um domínio sobre os dados, que a partir daí conhecemos os nossos processos, conhecemos o nosso mercado, conhecemos o ambiente. E aí eu creio, lá para frente, viu, professor Chiavenato, que talvez um desafio que ainda não foi vencido é a tomada de decisão, que ainda continua sendo um desafio, né, para os profissionais. Hoje a tomada de decisão ficou extremamente complicada, né? Porque tudo que você decide e tudo que você faz, um dia volta para você, ou volta para a sua organização, né? Ou seja, toda decisão tem hoje uma consequência, né? Exatamente no mundo mutável como é de hoje, intensamente, rapidamente mutável, e nós temos uma incerteza muito grande com relação àquilo que vai acontecer, nós temos que pensar no aqui e agora e no depois, a continuidade. Então, isso tudo você tem que navegar olhando no curto prazo, mas sempre tendo uma projeção temporal lá para frente, né? E mudando lá na frente e aqui fazendo o aqui e agora em tempo real, né? Fazendo as coisas acontecerem, mas sem esquecer que você tem um rumo futuro pela frente. Esse rumo futuro é que a incerteza domina bastante, enquanto a incerteza é um pouco menor no curto prazo, né? Então você tem que conciliar essas duas coisas, mas sempre sem esquecer o caminho lá na frente, né? Ou seja, a sua missão, né? A sua visão de futuro, seus valores empresariais, e você tem que fazer com que isso tudo, não só o aspecto organizacional, estrutural, né? Vamos dizer assim, a arquitetura da organização tem que acompanhar com flexibilidade essas coisas todas, mas principalmente a cultura, né? Ou seja, a mentalidade. E hoje nós estamos com conceitos completamente diferentes dos conceitos tradicionais. Então, essa mentalidade, né, é que também nós precisamos, a todo momento, adaptar, ajustar, né, integrar no momento presente. E uma coisa que a gente lembra, né, também tivemos o desafio de, além da mudança geral do contexto da organização, também a mudança de quem usa o livro. Porque desde aquelas primeiras edições até hoje, a gente procura entender quem é o nosso leitor, quem é o nosso usuário, vamos dizer. Então, tem o estudante, o curso pode ser da administração, engenharia de produção, economia, os professores que aplicam os livros, os profissionais, as empresas que mantêm as suas... Não com nome, universidade corporativa. Sim, mas tem, vamos dizer, organizações de aprendizagem. De aprendizagem, learning organization. Exatamente. E aí a gente tem visto que o acesso à internet passa a ser fundamental. Sim. Antigamente, ainda de hoje, temos livros homéricos, lá com 800 páginas. Sim. Perfeito, é o nosso sonho. Mas a gente não pode esquecer a realidade de que material complementar, como a edição tem, vários materiais na internet, né? Sim. Cases, notícias, novidades. E outros materiais que virão logo a seguir. Que virão continuamente. Então, o livro passa a ser uma coisa viva, né? Sim. Ele não se extingue na leitura. Exatamente. Então, o leitor hoje que pode encontrar questões, cases, material para discussão, leitura para discussão. Então, ele torna uma atualidade muito presente, né, professor? Então, o livro físico ou virtual, ele tem um caminho, mas ao redor dele nós vamos ter várias coisas que vão surgir pela frente, né? No sentido de atualizar o conhecimento, porque hoje a atualização é uma coisa muito importante. Pois é. Não vamos esperar aí 1 ano ou 2 para fazer uma outra coisa, mas vamos juntar, né, ao material básico uma série de coisas acessórias importantes, né, que vão acontecendo em tempo real. E esse é o segredo hoje.